Muito boa noite para todo mundo. Eu gostaria de começar essa live de hoje dizendo que é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui através do meu Facebook. E hoje com uma participação muito mais do que especial, uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração, um profundo respeito, que é o professor, o doutor Fernando Passos. Ele foi meu professor no curso de Direito Comercial. Ele também é o coordenador do curso de Direito da Universidade de Araraquara, Uniara, e também é um excelente advogado, tem atuação exemplar na área de Direito Comercial e em outras áreas, e é um prazer enorme estar aqui com o senhor, viu, professor Fernando? Já agradeço ao Uniara também, na sua pessoa, e agradeço ao reitor, o doutor Luiz Felipe, por ter dentro do seu quadro pessoas tão brilhantes assim como o senhor e todo o corpo docente do direito. Muito obrigado. Viu? Obrigado. A honra é minha, doutor Edson, palavras tão gentis assim, não é? E me envaidecem muito, mas o que mais me envaidece é ter o reconhecimento dos ex-alunos, né? E eu lembro bem o dia que o doutor Edson, há 6, 7 anos atrás, né, adentrou lá ao curso de Direito da Uniara. No primeiro dia, não, talvez não, mas na primeira semana já estava ele lá na coordenação, com 1000 projetos. Eu fiquei com vontade de dizer, ô Pirralho, você nem entrou no curso ainda, já vem aqui me trazer trabalho, né? E sempre foram bons trabalhos, boas ideias. O Dr. Edson marcou época na sua turma e foi um aluno que nós temos muito orgulho de ter tido na Uniara. E hoje é o Dr. Edson, né, que me entrevista e vai ser um advogado brilhante também, já é. E a advocacia é um crescente, né? A advocacia você precisa estudar sempre, e eu tenho certeza que ele terá sempre esse perfil. E tem um perfil também de homem público, né? E o advogado, ele quando exerce uma função pública, ele tem a tendência de ser um bom parlamentar, um bom prefeito, um bom executivo, porque, em geral, o advogado é aquele ser destemido, que quer buscar justiça, fazer com que a justiça prevaleça. Então, quando ele está no exercício da função pública, ele faz isso duplamente, né? Faz por vocação e faz também porque a função pública assim o exige. Muito obrigado, boa noite e obrigado a todos que nos acompanham por esse prestigioso canal do YouTube. Vamos lá. Agradeço demais também as palavras do senhor e digo que é um prazer, mais uma vez reforço que é um prazer ter o senhor aqui conosco, professor. E eu gostaria de dar um recado para quem nos assiste. Vocês já estão acostumados, mas eu gostaria de reforçar que, por favor, se você que pode, você que conhece o trabalho, que sabe que já por essa apresentação, que a conversa de hoje vai ser excelente, nós vamos trazer bastante conteúdo, nós vamos falar sobre diversos assuntos, e você que quer participar, que tem alguma pergunta, pode mandar aqui para nós nos comentários. Só lembrando que quando há compartilhamento, se você fizer o comentário na publicação compartilhada, eu não consigo visualizar. Eu preciso que você venha na publicação original, é só clicar no meu nome, que vai estar na publicação, você vai ir direto para a publicação original, comentando lá, eu consigo ver toda a sua manifestação aqui, e sendo pertinente, a gente tendo tempo, nós vamos colocar para que o professor Fernando possa trazer o seu parecer. Então, compartilhe aí, marque seus amigos, e eu gostaria também de aproveitar, professor, e mandar um abraço caloroso para todos os nossos colegas advogados, e ainda em comemoração ao Dia do Advogado, que se comemorou ontem, não é? É um prazer enorme, e ontem, inclusive, falando sobre essa questão da busca pela justiça, que o advogado sempre tem, ontem eu fiz uma postagem com essa frase, que não é minha, mas é uma frase que eu carrego comigo, que é que a nossa causa seja sempre a justiça, não é? Então, eu acho que isso, para todo cidadão, essa frase ela tem que estar na sua cabeceira, tem que estar no seu mural, mas principalmente para o advogado, que tem uma função tão honrosa diante da sociedade. Começando a nossa live, professor, é óbvio que nós não temos como fugir de um assunto que tem nos
atormentado, mudado a nossa rotina durante esse período, que é a pandemia. A Covid-19, o coronavírus, toda essa situação que nós temos vivido, mudou completamente a nossa rotina no ano de 2020. Vários planos que nós tínhamos para esse ano tiveram que ser adiados ou, de alguma forma, ajustados, não é? Por conta justamente dessa pandemia. Então, eu gostaria de saber como o senhor tem visto isso, como o senhor tem visto digamos, essa interferência ou essa atuação da pandemia no desenvolvimento da justiça, nas prerrogativas, na aplicação do direito no dia a dia. Como o senhor tem visto isso, já como um homem de muito mais experiência que eu na área do direito, apesar de ser muito jovem ainda? Bom, na verdade, a pandemia afetou de uma forma desmedida todos nós, não só no Brasil, como no mundo todo. É algo inesperado. Nós tivemos uma última coisa desta natureza lá ao século passado, na gripe espanhola. É certo, doutor Edson, que a AIDS trouxe muito mais morte, inclusive, que o Covid, e foi muito mais assustador. O problema é que a AIDS, se pegasse a AIDS, matava, né? E isso tinha um componente moral muito grande na questão da AIDS também. Então as pessoas achavam assim, bom, eu nunca vou pegar AIDS porque eu tenho uma vida sexual regrada, vamos chamar assim, né? Uma coisa mais... então, as pessoas diziam, comigo não vai acontecer, e às vezes acabava acontecendo. Você veja, aquela família do Enfio inteira foi morta porque pegaram AIDS na transfusão de sangue, né? Depois você tinha pessoas que tinham contato com sangue só, e também tinham... Então, foi um descalabro, mas mesmo na AIDS, que morreu muito mais gente, ainda morre muito mais gente do que no Covid, ainda morre. Mesmo a AIDS não era tão assustadora assim, porque, como na gripe espanhola, o vírus ele se dissemina de uma forma muito violenta. E ele é muito fácil de ser atingido para outra pessoa. Então, ele se propaga num ambiente. Você veja que quando você vai a uma festa, um está infectado, se você não tivesse agora tem máscara, tem álcool gel, tem os cuidados e tal. Mas estou dizendo anteriormente... É muito fácil que todo mundo acabasse sendo infectado na festa. Você vê aquele casamento que houve lá em Salvador, lá que estava a Preta Gil, né, lá em Trancoso, mas todo mundo, impressionante. Claro, porque não existia, um vai passando para o outro muito rapidamente. Bom, muito bem. Isto fez impor, o desconhecimento fez impor à sociedade uma certa cultura de medo. Então, as pessoas hoje têm medo de sair na rua, têm medo de falar com as pessoas, têm medo de ver alguém gripado, já acha que é Covid, né? E não tem nada com Covid. As pessoas continuam morrendo de problemas pulmonares, de problemas renais, as pessoas continuam morrendo de infarto, né? Mas agora só se dá atenção ao Covid. Então, num primeiro momento, eu fiquei muito revoltado, sabe, doutor Edson, com essa cultura do medo. Essa cultura do medo, ela, de certa forma, ela beneficia aqueles que podem ficar em casa, que tem poupança, que tem... E essas pessoas falavam, não, eu estou porque eu quero cuidar da minha vida, você tem desprezo à vida. O que é isso, rapaz? Você vai cuidar da tua vida, você tem dinheiro, você tem poupança. Nós tínhamos que aprender a poder trabalhar com segurança, claro. Então, eu fui um extremo defensor dos home office para quem podia fazer home office, né? Mas e a manicure? Como que a manicure vai viver? Ela vai fazer unha de home office? Né? Tinha que dar um jeito dela não passar o vírus para ninguém e ninguém também passar para a manicure, é óbvio. Né? Então, o jardineiro, etc., e construção civil... Eu vi muita construção civil funcionando e ninguém pegou Covid, só que totalmente diferente, cada um num canto, os hospedeiros já não trabalhavam juntos, e eles sustentam as suas famílias, eles precisam desses recursos, né? Então, eu acho que no primeiro momento houve um discurso um pouco elitista, e todo discurso elitista,
doutor Edson, me irrita profundamente. Não que eu não faça parte da elite. Claro que eu faço parte da elite. Eu sou um professor universitário, tenho emprego fixo, bom emprego, tenho escritório de advocacia, tenho casa própria, minhas filhas têm casa própria, tenho carro. Eu faço parte de uma elite brasileira. Claro que faço, né? Muito honradamente, graças a Deus. Eu casei, eu tinha um Fusquinha, né? Não roubei, não furtei ninguém, né? Força do meu trabalho, eu tenho uma condição de vida que pode ser considerada uma condição de elite. Agora, eu trabalho 12 horas por dia, no mínimo, e já trabalhei 15 ao longo da história. A minha mulher trabalha 10, 12 horas por dia, porque ela também faz muita coisa em casa, né? Então, e ela é cirurgiã dentista. Então, quer dizer, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante você ter um conjunto da sociedade quando você vai adotar políticas públicas, você vai adotar políticas de saneamento, você vai adotar políticas econômicas, você não pode pensar com o próprio umbigo. Então, isso me irritou muito no início. Mas a Organização Mundial de Saúde, nós não tínhamos alternativa. A gente tinha que ouvir o que aqueles diretores falavam, porque ninguém conhecia nada, e só morria gente lá na Itália, né? A Itália que chocou o mundo, né? Porque foi um choque muito grande, aquelas mortes todas, depois passa para a Espanha, não sei o quê. Então, porque per capita, você vê a morte lá, foi muito mais do que aqui, embora em números absolutos o Brasil já tenha atingido a péssima marca aí de 100 mil mortes, né? Agora, com as condições sanitárias que nós temos no Brasil para os mais pobres, com o desleixo que nós tivemos com a saúde pública, principalmente nos cuidados de doenças mais graves, como UTIs, etc. Então, gente, nós tivemos um problema aqui na transmissão do professor Fernando. Vou tentar restabelecer aqui. Só um minuto. Por favor, não saiam da live. Ele já voltou. Pronto. Pronto, professor. O que será que aconteceu? Foi aqui, será? Acabou caindo a transmissão, mas agora já está tudo bem. Então, evidentemente, a gente tinha que confiar na OMS, porque ninguém sabia nada, ninguém tinha a menor ideia sobre a doença, né? Então, com o tempo, nós fomos aprendendo um pouco mais. Agora, como disse o ministro Gilmar Mendes na live comigo, eles estavam julgando um caso lá no Rio de Janeiro, julgando não, ele estava vendo, porque era um caso que eles estavam julgando aquela questão da polícia invadir os morros, etc., né, que o ministro Fachin suspendeu. Aí eles estavam julgando aquele caso, e tinha uma senhora, por exemplo, que deu uma entrevista, ela falou, olha, aqui em casa tem algum Covid, não tem como tirar para o hospital, se tirar, o pessoal da comunidade tem medo, porque ele vai descer, passar por todo mundo e tal. Então, e graças a Deus não é caso grave, de entubar, né? Então, tem que tratar em casa. Mandaram a gente isolar num cômodo. Como? A gente tem sala, cozinha e um banheiro e não sei o quê. É ridículo. O Brasil desleixou com a comunidade mais simples. Nós temos ainda 40% do território brasileiro que não tem coleta de esgoto, que é uma coisa, doutor Edson, elementar. É tão importante você não passar fome como você ter água e esgoto colhido na sua casa. Esgoto você admite não ter, no século XXI, em lugares ermos, em, por exemplo, sítios, algumas coisas assim, que as pessoas podem tranquilamente se acomodar com as fossas, etc. Mas é uma coisa, mesmo lá, já há um trabalho de coleta. Então, nós temos 40%. Você queria esperar o quê que fosse acontecer com o Brasil? O Brasil houve um desleixo muito grande com a questão sanitária. Isso puxa a questão educacional, isso puxa a convivência entre as pessoas. Então, nós não estávamos preparados para um Covid, entende? E como não estamos, nós estamos tendo sorte, porque o número de óbitos poderia ser muito maior por essas condições sanitárias, etc. Agora,
A cultura do medo foi muito boa nesse aspecto, porque ela pegou todo mundo, né? Então, morreu rico, morreu pobre, morreu... Agora, você vê como atingiu as classes mais favorecidas, então se prestou mais atenção à Covid do que se presta atenção às doenças cardíacas, se presta atenção à malária, se presta atenção à AIDS, entende? Por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Até no Brasil, ela começou em março, né? Mas ela começou lá em dezembro, já do ano passado, na China. Começando de janeiro desse ano, até maio, até outro dia, até maio, ainda havia morrido mais gente de malária no mundo do que de Covid. Maio, agora. Agora. Cadê a OMS? O que a OMS fez? A malária que tem cura. A cura já foi descoberta há mais de 50 anos. Qual é o desleixo da sociedade com essas pessoas? Agora, só se preocupa com o Covid porque pega todo mundo. Entende? Então, isso é uma coisa que me revolta. Segundo, você, no Brasil, há relatos mundiais que 2 países usaram o Covid para fazer política partidária. 2 países. E um deles, infelizmente, foi o Brasil. Então, houve uma guerra de governo municipal com governo estadual, com governo central. Houve uma guerra entre os 3 poderes da República e cada um tendo uma visão de Covid que pudesse trazer algum rendimento político também. Não digo que todos agiram assim, pelo amor de Deus. Não sou leviano. Estou dizendo de uma forma global. O Supremo Tribunal Federal alterou toda a sua jurisprudência para dizer que as legislações municipais poderiam adentrar em matérias que já era absolutamente certo que era da União. Como o Supremo entendeu que a União estava se desleixando na questão do Covid, porque o presidente da República não esconde isso, né, de que ele acha que tinha que estar mais liberado, então o Supremo, responsavelmente, como é uma questão da saúde também é competência concorrente nos municípios e no Estado, permitiu isso. Então, já houve também outros abusos, e muitos abusos, né? E depois houve esse problema já de roubalheira, né? Houve esse problema das compras, porque houve muito dinheiro para a Covid no Brasil. E também houve a corrupção, que não foi só no Brasil, mas no Brasil também houve. Então, o que eu sinto é que nós poderíamos ter nos unido, o Brasil tinha que ter se unido para enfrentar o Covid-19. As mortes seriam menores? Doutor Edson, eu não acredito que seriam menores, porque as condições sanitárias realmente do Brasil são impraticáveis. Por exemplo, transporte público. Pega o transporte público. O prefeito de São Paulo eu acho um homem de bem, o Bruno Covas, um homem bom. Ele teve a ideia de proibir o veículo na rua. Né? Fazer um rodízio mais... Aquilo foi um desastre, completo desastre. Os ônibus ficavam apinhados, que as pessoas precisam trabalhar, e o trabalho não estava proibido. Nós não estávamos num lockdown como a Itália teve que fazer. Né? Então, aquilo foi um desastre, uma falta de visão. Né, uma falta de... Tanto que voltou atrás em 3 dias, 4 dias. Voltou atrás. Então, se nós tivéssemos uma união nacional contra o Covid, sem demagogia, né, nós teríamos salvado um pouco melhor a nossa economia, se é que seja possível. Aí eu não entro no mérito, porque realmente você tem setores que não têm o que fazer, né? E eu acho que nós teríamos combatido um pouco melhor e teríamos mostrado um pouco mais de civilidade, sabe, doutora? Eu acho que essa briga política foi uma coisa, assim, asquerosa e que realmente vai nos trazer consequências. Daqui 20, 30 anos, nós vamos estar ainda muito analisando o que fizeram responsavelmente sobre isso. Agora, vamos tirar essa parte ruim, né? Ruim mesmo são as 100 mil mortes. Isso é que nós temos que nos solidarizar com as famílias, né?
Muitos tinham algum outro tipo de problema também, que a Covid acentuou ou abreviou, né, o óbito, né, evidentemente. Houve um outro problema, muita gente está morrendo, aumentou o número de mortes cardíacas. Dizem, eu não tenho estatísticas ainda confiáveis, porque as pessoas têm medo de ir para o hospital, né? Isso foi um drama, porque municípios como o nosso, aqui na nossa região, nós vivemos num oásis no Brasil, né? Então, conseguiram separar doença de gripe, doença de onde vai quem tem o problema do Covid. Mas você imagina as grandes metrópoles, as grandes capitais, os lugares mais simples, inclusive, que tem um hospital, tem lugar que não tem UTI, não tem uma UTI, né? Então, os doentes acabavam se encontrando, então havia o medo, o pânico, né? Isso prejudicou também, muita gente morreu por causa disso. Então, é um desgoverno total, aliado a uma insegurança com base no desconhecimento. Como nem a OMS sabia o que fazer, porque é novo para ela, né, a OMS, ela optou por um caminho mais seguro, fica todo mundo em casa, não come, não janta, não vai no banheiro e não toma banho. Aí é fácil, né? Aí é fácil, você morre de inanição. Então, a própria OMS sofreu. Eu não estou atacando a OMS, estou dizendo que ela fez o que foi possível dentro da sua cultura. Os governos é que se deixaram guiar por ela cegamente e erroneamente, no meu modesto entendimento, né? Bom, todavia, a Covid vai passar, nós vamos descobrir a vacina, logo mais teremos a vacina, mas o que assusta mesmo é que o mundo não tivesse preparado para uma coisa dessa. Porque hoje, por exemplo, eu vi no Globo.com um analista por que é inevitável um segundo Covid daqui a uns 5 anos. Pô, os caras já estão pensando num outro Covid daqui a 5 anos. Pelo amor de Deus. É melhor ir para a Lua, então, mudar para a Lua, porque estão ficando loucos, entende? Agora, os cientistas, eles têm que pensar no amanhã. Por isso que eles precisam de investimento, de pesquisa, tudo para pensar no amanhã. Agora, também não pode apavorar desse jeito o mundo todo, senão ninguém mais sai de casa. Vai aumentar até o número de suicídios. Porque não tem solução ao mundo. Vai ter outro Covid daqui a 5 anos, então nós temos que ficar em casa 10 anos agora? Né? Não é possível isso. A ciência é que trabalha para descobrir as curas dessas doenças, até para evitá-las, né? Então, eu tenho muita esperança. Eu tenho um grande amigo meu, que é um intelectual de primeira linha, ele fala assim, 2020 eu não tenho decepção nenhuma com nada. A minha decepção foi com a ciência, ele fala. Porque a ciência tinha que estar pronta para essas questões, né? Eu não concordo com ele, porque a ciência também sempre foi negligenciada. Mas, por exemplo, todo mundo fala que no Brasil não tem investimento em ciência. Beleza, não tem investimento em pesquisa, tudo bem. Mas investimento em pesquisa no mundo inteiro para a saúde tem. Pelo menos algum país do mundo faz. E também não conseguem resolver. É difícil, eu tenho estudado isso, sabe, doutor Edson? Tenho estudado bastante, porque eu estou fazendo doutorado na área de biotecnologia, na questão justamente nessa questão central do marco regulatório, né? Então, eu tenho que estudar também sobre vacina e tal. É uma coisa muito complexa, né? Mas eu achei interessante essa figura de linguagem deste professor tão maravilhoso, né? Quer dizer, alguém tinha que estar preparado. Porque, senão, a desesperança será total no mundo. Não tem solução viver, então? Essa é a mensagem? Se daqui 5 anos vai ter outro, não tem solução mais ficar vivo? O que é isso? Nós temos que passar a mensagem de esperança, de amor, de fraternidade. Temos que pegar esse Covid e aprender a solidariedade. Temos que resolver o problema do saneamento, da habitação popular. Temos que diminuir as distâncias entre nós. Não é só com dinheiro, não. É com bem-estar de vida. Você vê, eu fiz aquela live com a jornalista Flávia Oliveira, que é uma jornalista fundamental para a questão do racismo no Brasil, não é? Ela tem um trabalho extraordinário.
ela falou, poxa, vocês todos ficam estigmatizando as favelas, há muita cultura, muita alegria, danças, futebol, esportes, há uma vida linda também dentro das comunidades, né? Naquilo que a população pode fazer, ela faz. E é verdade, porque na Rocinha moram 200 mil pessoas, a população de Araraquara, você acha que todo mundo que mora lá é triste, cabisbaixo, está morrendo e é bandido? Não é. Eles são controlados por um tráfico, numa disputa violentíssima, e são pouquíssimos os que participam desse controle, e a comunidade é alegre, é feliz, ela vive, ela casa, ela tem namoros, entendeu? Ela vive, né? Então, o que nós tínhamos que fazer? Levar o poder público para lá para melhorar, pelo menos, as questões que cabem a nós. Poder público, que eu falo, nós cidadãos, né? Seria a questão do saneamento, no mínimo, e a questão da habitação popular. Porque aí a saúde fica mais fácil. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes também falou de um caso que a ambulância não conseguia subir para pegar os doentes. Não tem jeito. Porque a gente vê pelos filmes, né? Eu nunca adentrei numa favela no Rio, numa comunidade do Rio. Eu fui ao lado, assim, mas a gente vê pelos filmes, não passa carro em vários lugares, né? Só moto e tal, e em alguns lugares nem a moto passa. Então, realmente, isso nós negligenciamos. Aproveitando tudo isso que o senhor falou, e é uma aula, professor, para nós, foi num apanhado geral, em poucos minutos, o senhor conseguiu resumir um cenário que ele é bem amplo. E nessa linha, eu acho que o que nós podemos destacar é que a pandemia ela serviu para escancarar problemas que nós tínhamos negligenciado até então. Vários problemas como transporte público, mobilidade, urbanismo, saneamento básico, são problemas que estão diretamente ligados ao nosso cotidiano e que a gente tem negligenciado no decorrer dos tempos. E aí, com a pandemia, todos esses problemas mostraram a sua capacidade destrutiva. A soma desses problemas, dessas circunstâncias, é que está fazendo, melhor dizendo, com que a gente tenha, inclusive, mais pessoas infectadas, mais pessoas indo a óbito do que nós teríamos ou poderíamos ter. Tudo isso é especulação, mas mostra, obviamente, que a gente tem que repensar a nossa forma de gerenciar as nossas vidas como sociedade, né? Olhar para a sociedade de uma forma mais amistosa, mais amigável e mais empática. Eu falava com algumas pessoas há um tempo atrás, numa reunião de um conselho da igreja que eu faço parte, e aí eu conversava, eu sou assessor de ação social nessa igreja que eu frequento, na igreja que eu frequento, e aí eu estava falando com eles justamente sobre isso, sobre a necessidade de nós nos unirmos nesse período para atendermos as necessidades das pessoas. Necessidades que elas já tinham, mas que ficaram ainda mais fortes, ainda mais pesadas nesse período. E uma coisa que no começo eu percebi, mas com o passar do tempo foi caindo, foi justamente o fato das pessoas, as outras pessoas que não tinham essa vivência no seu cotidiano, que não tinham esse olhar um pouco mais detalhista, mais aplicado às necessidades dos outros, começaram a olhar para as necessidades dos outros como se de fato fossem as suas. Começaram a sentir mais as necessidades e toda a dor que o outro sente como se fosse a sua dor. E com a pandemia, como se ela prolongou, ela está com um tempo um pouco maior, o que aconteceu, infelizmente, é que muitas pessoas já começaram a deixar isso de lado, já estão começando a voltar para a rotina, e é isso que a gente não pode deixar acontecer. O que se dizia muito no começo é que nós tínhamos que nos acostumarmos ao novo normal. Nós vamos viver a partir de hoje um novo normal. Vai ser um novo normal, nós vamos ter um novo olhar, nós vamos ser mais caridosos, nós vamos ser mais empáticos, nós vamos ter uma visão... Infelizmente, eu falo isso como uma pessoa que tem essa vivência nessa área, nessa agenda. Infelizmente, o que nós temos visto nesses últimos meses é cair esse número. A preocupação, aquela cultura do medo que o senhor bem apresentou no início, que inclusive fez com que as pessoas despertassem para algumas coisas, o medo meio que diminuiu agora. As pessoas não estão com tanto medo mais. E o problema é que o medo está dando lugar
também há um sentimento muito complicado, que é o sentimento de negação. Tem muitas pessoas que agora estão começando a negar. Será que tudo isso é real? Será que tudo isso é? Eu acredito que nós temos que buscar o equilíbrio, né? Como tudo na vida. Nós não podíamos, mas nós não conhecíamos o vírus, não sabíamos como ele era, então nós não podíamos deixar isso acontecer de uma forma desenfreada, sem nenhum tipo de regramento, mas também nós não podemos achar que está tudo bem, está tudo certo, que de agora em diante nós vamos voltar para aquela vida que nós vivíamos, para as situações que vivíamos, que cercavam as nossas vidas, como se nada disso tivesse acontecido. Uma frase que me marcou muito, eu não me lembro, mas eu tenho praticamente certeza, depois eu posso até confirmar, que quem fez essa postagem foi o deputado Carlos Bezerra Júnior, que foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele fez uma postagem que me marcou muito. Após mais ou menos uns 2 meses, 1 mês e meio do início da quarentena, isso então lá, final de abril, provavelmente, começo de maio, uma jovem foi parada na rua por um morador, uma pessoa em situação de rua, e ele perguntou: filha, o que está acontecendo que todo mundo está usando máscara? Ou seja, era uma pessoa que está inserida na sociedade, na maior metrópole do Brasil, que é São Paulo, tá dentro no centro do poder econômico do Brasil, e ele não sabia o que estava acontecendo e por que as pessoas estavam usando máscara. Isso mostra como nós temos ainda grandes barreiras a transpor e muitas pontes a construir. Eu achei interessante a fala que o senhor colocou, professor, porque é uma fala que eu tenho repetido várias vezes. Nós temos que construir pontes. Chega de construir tanta barreira, tanto problema. Tá certo? Antes de voltar a palavra, eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco na live. Alguns professores, eu gostaria de mencioná-los aqui, que estão na live conosco, professor Fernando. O professor Mellin, José Mellin, está aqui. O professor Ernesto também está aqui. O professor Edivaldo Ravena também está conosco. O doutor Ramon Sintra, meu amigo de São Carlos, também está conosco aqui. E a todos que estão acompanhando a nossa live, muita gente parabenizando, dizendo que o senhor explica muito bem, parabenizando pela fala do senhor, professor. Que alegria, uma alegria muito grande, são queridos amigos. Diferente lá do Instagram, eu vou vendo mais ou menos, de vez em quando eu consigo ver quem entra. Aqui eu não estou vendo, né? Para mim fica tudo mudo, mas é uma alegria, é um prestígio muito grande. Mas você havia perguntado, também eu não terminei, porque eu me alonguei em outra parte, né? O que o Covid, o direito, Covid e justiça, tal, né? Claro que o direito teve que se reinventar, não é? A jurisprudência do Supremo mudou para garantir algumas coisas, ora acertaram, ora não acertaram, isso a gente só vai saber daqui muito tempo, né? Mas há uma certa jurisprudência, chamada jurisprudência da crise. O ministro Gilmar Mendes, ele disse na live comigo que lá em Portugal eles tinham uma jurisprudência da crise, porque a crise em 2008, em Portugal, né? Foi terrível, não era uma crise de saúde, era uma crise econômica. E lá eles tiveram até diminuição de salário, de juízes, de todos os agentes públicos, tal, consensual, e o Supremo deles julgou. É constitucional, porque a Constituição de lá também prega a irredutibilidade salarial, né? É constitucional essa redução salarial? É uma análise constitucionalidade circunstancial, pela circunstância. Claro que isso é um perigo, porque sempre até de forma autoritária, né, você fazer uma jurisprudência circunstancial, mas aqui ela se aplica muito bem. Eu me lembro que depois eu fiz a live com o professor Ives Gandra, e ele ficou muito impressionado com essa ideia, e ele desenvolveu um grande estudo sobre a jurisprudência da crise em Portugal. E o ministro Gilmar depois fez com os portugueses várias lives sobre isso, né? Eu vou fazer também, vou fazer com o professor da Universidade de Lisboa. Então, isso é importante. O direito foi se adaptando, né, um pouco mais. E no judiciário, o judiciário foi muito bem, eu acho, porque ele foi para o sistema remoto.
mas os juízes estão atendendo os advogados. Eu próprio, ontem, despachei com um juiz, despacho normal, despachei pelo sistema, não sei se é o Zoom, um deles lá, que a vara mandou. Eu fiz sustentação oral num processo nosso no Acre, e tinha 3 juízes lá, fiz a sustentação oral, foi muito bom. Então, a gente tem conseguido. Claro que o judiciário também deve ter tido 1000 problemas, nós tivemos para adaptar em todo lugar, né? Mas, em geral, eu não estou vendo tanto prejuízo ainda, mas é uma luta, porque ninguém sabe o que vai acontecer com os contratos. Por exemplo, doutor Edson, perdão, eu tenho ficado muito preocupado com alguns setores da economia que não tem como se levantar, que o desemprego é inevitável, será inevitável. Por exemplo, outro dia eu estava vendo o presidente da associação, sindicato, não sei, dos produtores de show no Brasil. Esses daí não tem nem perspectiva de voltar. Nem perspectiva. Onde vão fazer show com 100 mil pessoas, 50 mil pessoas? Quando? Quando vai poder voltar? Mas não imagina, se alguém espirrar lá no meio do show, vai ser linchado. Linchado vai ser. Os grandes eventos culturais, né? Tudo. Quem que vai ter hoje coragem de lotar um cinema? Você vai estar morrendo de medo de quem está do teu lado. Se a pessoa tiver uma gripe, então, Nossa Senhora da Aparecida. Então, quer dizer, esses daí estão... Sabe que eles empregam no Brasil? 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas vivem disso. Ou emprego direto ou indireto, né? Setor de formatura. Quem que vai fazer formatura agora? Aquelas festas lindas que nem você teve a sua? Quem que vai fazer? Quem que vai em baile? Não é? Então, eu estou muito preocupado com esses setores. Outro setor, a escola fundamental, mas a de que você não consegue dar online para crianças de pequena idade, 1, 2, 3 anos, esses professores vão tudo para a rua, vão ser demitidos, não tem o que fazer, não tem perspectiva de voltar. E tinha que ter alguma solução para isso, né? Então, eu estou muito preocupado com alguns setores. Os economistas dizem, hoje saiu que a Inglaterra, que tem dinheiro sobrando, a Libra vale R$7, imagina, né? Cada R$1 é 7 e pouco. A recessão já vai ser de 20% esse ano. Então, realmente, o Covid vai trazer problemas inimagináveis. E o ministro Paulo Guedes tem razão quando ele fala. A capacidade econômica do Estado está se esgotando. Porque, senão, quem vai pagar essa conta? Quem vai pagar a conta serão sempre os mais pobres. Porque se você aumentar o imposto dos mais ricos, eles vão fazer o quê? Vão passar isso em preço, de alguma forma eles vão se defender. Vão embora do Brasil, vendem suas coisas, entende? Esses que geram emprego, né? Você veja, alguns setores que não tiveram crise, nós já tivemos aumento de preço. Não era para ter tido aumento de preço. Em alguns casos houve problema de oferta e de demanda. Mas, em geral, já houve quem até lucrasse com a pandemia. Licitamente alguns e ilicitamente outros. Por exemplo, havia um lá, tinha fábrica de álcool, não sei do que. Ele correu transformar em álcool gel. Foi uma esperteza, uma inteligência desse empresário. Gerou um monte de emprego, etc. Tal. Isso é muito lícito fazê-lo, né? Agora, a máscara que custava 50 centavos, você cobrar R$10, isto não é lícito. Isto não é honesto. Só porque naquele momento faltou, entendeu? E houve aquela loucura pela procura, né? Então, o direito, em geral, eu acho que vem agindo bem, com muita segurança, tem prestigiado os contratos, tem prestigiado. O legislativo também, as medidas, quer as que tenham vindo do governo, foi um festival de medidas provisórias, né? E o presidente da República era contra medidas provisórias, porque no passado as medidas provisórias eram abusivas, né? Então, nós tivemos, até outro dia, tinha 54, perdi a conta agora, das medidas provisórias,
Algumas foram convertidas, outras não, foram modificadas. O parlamento se engrandeceu, oferecendo sugestões de alteração. Depois, várias foram discutidas no Supremo Tribunal Federal. A grande maioria, o que importa, houve a validação do Supremo. Então, você veja que, nesse aspecto, bem ou mal, as coisas que saíram um pouco do mundo político partidário, aquilo que foi política pura, foi bem, e eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo para você, aquela história do ministro Paulo Guedes, aquilo saiu da cabeça dele, de você flexibilizar a jornada de trabalho e, consequente, remuneração, que é inconstitucional, porque reduz o salário, né? E o Supremo declarou a constitucionalidade pelo momento de crise, porque, como disse o ministro Gilmar, tem um outro princípio dentro da Constituição que é maior do que não reduzir salário, que é a garantia de emprego. E aí, o governo bancou a diferença. Então, as camadas mais pobres, inclusive, nem perceberam a diferença. A empresa deixou de pagar, mas o governo pagou. Era 3 meses, né? Depois teve uma prorrogação. Agora, o governo também não aguenta mais. Agora, foi excelente, porque nós cuidamos da manutenção do emprego. Nos Estados Unidos, que eles são muito mais inteligentes que nós nesses aspectos, todos de políticas públicas, e eles têm muito mais recursos que nós, eles não quiseram fazer isso. Eles jogaram no desemprego puro e depois eles ajudariam com o seguro-desemprego, vamos chamar assim. Estão arrependidíssimos, porque poderiam ter segurado essas pessoas dentro das empresas ao tranco e barranco, ganhando um pouco menos, mas pelo menos ter condição de vida. E a produção também não está estagnada, né? Então, isso foi fundamental, essa diferença entre o Brasil. Agora, até quando o Brasil aguenta? Se a Covid não tiver vacina, etc., e a economia não se reerguer até o final do ano, aí realmente o Brasil tem menos, como se diz no ditado popular, bala na agulha do que os Estados Unidos, do que a Inglaterra, do que a Europa tem. Então, nós vamos estar numa situação aí desesperadora, né? Mas eu quero crer, Deus é brasileiro, doutor Edson. O senhor que é um religioso, Deus é brasileiro, não é possível. Este país, destroem esse país a cada 10 anos e ele se reconstrói. O agronegócio está nos levando, o mundo precisa de comida. E o mundo precisa de comida, e o Brasil é o maior fornecedor de comida do mundo, tem a tendência de ser, inclusive, e de melhorar. Então, eu sou muito esperançoso, sabe, com o Brasil. Agora, a gente tem que fazer as reformas. Se nós não fizermos a reforma administrativa, diminuindo o tamanho do Estado, não adianta nada, porque você vai arrecadar para manter um Estado anacrônico, que é contra a sociedade, é contra o cidadão, e é contra as camadas mais simples, né? Então, você tem que diminuir o tamanho do Estado. Aí você faz a reforma tributária. Essa ideia de fazer a reforma tributária desonerando a folha de trabalho é maravilhosa, porque você aumenta os empregos. Só que alguém vai pagar a conta, né? Vai tirar daqui e vai pôr em outro lugar. Mas aí é uma questão de pacto social. A vida inteira foi assim. É um pacto social que tem que ser feito, né? Então, essas duas reformas eu acho que são fundamentais. A trabalhista e da Previdência já foram feitas de forma bem adequada. Não foi tudo o que precisava, mas tá bom, também não dá para mudar tudo de um dia para o outro, né? Então, eu acho que o direito vem respondendo bem, as instituições estão respondendo bem. O que foi mal foi o negócio da política partidária. Isso vai resolver. Isso vai resolver. A meu ver. Pode falar, eu não vou atender o telefone, desculpa, eu não tinha posto no silencioso. Eu falei para o senhor por que eu não pus no silencioso, porque eu estava esperando a ligação do Brasil. Mas não é aquela ligação. Não, sem problema. Gostaria também de registrar a participação do professor Edmundo, grande professor Edmundo, está aqui conosco também. Professor Fernando, gostaria de registrar para que o senhor e nossos telespectadores aqui, espectadores, fiquem conhecendo um excelente professor, e apesar de não ser da área do direito por formação,
é um dos grandes formadores do direito da Uniara. Também é um prazer ter o senhor aqui conosco. Tem me ensinado muito, viu? Porque ele tem uma análise sociológica já também para o mundo jurídico extraordinária. E então o professor Edmundo tem me ensinado muito nessas análises mais conjunturais. Em geral, ele diverge de mim, né? E isso é muito bom, porque a gente, nessa divergência, eu tento melhorar o meu posicionamento para convencer Edmundo. E ele também estuda mais para tentar me converter. Então, isso é muito bom, porque cada um vai estudando mais, né? Ninguém se acomoda, ninguém se acomoda. Isso é ótimo. É bom descontrair também assim e compartilhar com todos que estão conosco. Mais uma vez, muito obrigado por todos que estão aqui nos acompanhando até agora. E para nós seguirmos mais um pouquinho, se o senhor tiver esse tempo, a conversa está excelente e por mim a gente fica até amanhã de manhã. Eu sei que o senhor tem muitos compromissos, mas se o senhor puder seguir mais um pouquinho conosco, professor, vai ser muito bom. Falando inclusive, sobre esse assunto da possibilidade de conflito, o senhor falou, e eu concordo, que nós tivemos erros e acertos nesse período na justiça, na jurisprudência, que nós só vamos determinar se foram, de fato, erros e acertos daqui a algum tempo, quando a gente conseguir verificar toda essa questão de um panorama um pouco mais afastado, mais amplo, né? Hoje nós estamos no meio da crise, e toda gestão de crise, ela exige uma atenção redobrada. O senhor falou em relação à ciência, eu também estendo agora em relação às outras áreas de pesquisa, seja acadêmica, política, enfim. Nós precisamos estar melhor preparados, nós precisamos ter um melhor conhecimento, uma melhor estratégia para o futuro. Nós precisamos ponderar o imponderável. Aquilo que é imprevisível, que não pode acontecer, é isso que nós temos que prever. Porque foi isso que aconteceu agora com a Covid-19, foi isso que aconteceu com o coronavírus. Não era previsível isso, nós não tínhamos isso no nosso radar, mas foi isso que aconteceu. Então, isso acaba mostrando que nós temos que ter esse olhar mais atento e, inclusive, mais imaginativo, que é algo meio antagônico em relação à ciência, né? Porque a ciência trata de dados, mas é justamente ter essa necessidade de conhecer ou pelo menos imaginar o que pode acontecer para antever os problemas. Em todas as áreas que nós vamos ter na nossa atuação, seja aqui especificamente falando da nossa área, né, que é a advocacia, que é o direito, nós sempre pensamos naquilo que nós vamos, por exemplo, numa petição, colocar no papel o que o juiz vai interpretar, qual será as possíveis respostas que ele vai dar, para que nós já tenhamos também uma possível réplica àquilo que ele vai dizer. Então, na ciência e nessas questões sociais, nós precisamos começar a ter esse olhar. O senhor falou de algumas decisões políticas que interferiram positiva ou negativamente na vida de milhões de brasileiros. Nas nossas, né? Essa que é a verdade. E eu acho que esse é um grande legado que a pandemia tem que nos trazer. Não é que ela vai nos trazer, ela tem que nos trazer. Isso tem que ficar em nós. Que as decisões, por mais rápidas que possam ser, elas têm que ser muito bem pensadas, muito bem planejadas, porque uma decisão mal tomada vai interferir negativamente e vai destruir, ou pelo menos trazer um prejuízo enorme à vida de milhares, milhões de pessoas, enfim. Então, esse cuidado, essa análise mais detalhada, sem tratar com impulso, eu acho que tudo isso é necessário para esse período que nós vamos viver a partir de agora. E com isso eu queria puxar um gancho, falar sobre a resolução de conflitos. Nós vamos ter conflitos. Nós acabamos de falar de vários conflitos que surgiram durante a pandemia, que já estavam acontecendo, mas se afloraram. Então, eu acredito que nós temos que buscar soluções alternativas de conflito. Uma das coisas que eu acho que mais me marcaram no último ano da faculdade foi na aula inaugural do mestrado da Uniara, que é sobre isso, né, sobre a resolução de conflitos, uma aula que foi trazida pelo Dr. Gilberto Giusti, e ele acabou falando sobre a necessidade da prevenção. Não só resolver os conflitos, mas principalmente prevenir esses conflitos. E eu queria saber um pouco mais da sua visão, professor, sobre esse assunto.
Bom, a geração futura vai resolver esse problema. A minha geração estudou direito pensando só no conflito. Tanto que você só estudava processo civil, processo penal. Você pensava na briga, você pensava no conflito, na judicialização, tal, que é inevitável. Claro, você tem que preparar o profissional para o trabalho técnico, se necessário for, para que ele restabeleça, através da sua profissão, o direito. Isso engloba o advogado, engloba o promotor, engloba o juiz, o delegado de polícia, enfim, todos os que vão agir na restauração, vamos chamar assim, eu chamo de restauração do direito aviltado. E agora, nós estamos aprendendo, a nova geração, que boa parte desses conflitos não tinha o menor sentido baterem as portas do judiciário. Eram conflitos, ou são conflitos, que têm que ser resolvidos por meios alternativos, e as partes, inclusive, ficam mais satisfeitas. Fica mais barato para o Estado. O Estado não gasta com questões, eu não digo superficiais, eu estou falando, às vezes, de contrato de milhões de dólares. Eu estou falando que o Estado não tem que gastar toda a sua capacidade de solucionar o conflito, porque aí é pelo ato de força, não é? Ele não tem que gastar em conflitos que possam ser resolvidos sem a presença do Estado. Então, nós começamos no Brasil pela arbitragem, que foi bem num determinado momento, hoje passa por uma crise muito grande, conforme o Gilberto Gisso trouxe naquela palestra, mas hoje nós estamos passando já um processo de capacitação muito grande dos estudantes para pensarem na mediação. Na mediação e na conciliação, né? Às vezes a conciliação ainda é um ato melhor. E o nosso mestrado, então, do direito, ele é inovador, é o único programa de mestrado do Brasil que pensa todas as áreas do direito com base na mediação, na solução de conflito, não na mediação somente, nas soluções de conflito de forma extrajudicial. Então, nós estamos pensando sempre, direito penal, o que é possível fazer fora do processo, fora do Estado, né? Pelas próprias partes, direito civil, direito de família, não é? Que é mais complexo, direito do trabalho, direito ambiental, enfim, todas essas questões, o mestrado vem estudando cientificamente como nós saímos. Por exemplo, eu estive em Portugal, que a minha filha estava estudando lá, e a minha netinha nasceu lá, né? A segunda neta nasceu em Portugal. E eu estive lá, claro, procurando, e fui a algumas livrarias comprar livros para o nosso mestrado aqui, né? Lá já é comum a questão da conciliação, mediação em matéria tributária. Aqui no Brasil é proibido, então tem agora um projeto, tem uma lei que dá alguns parâmetros, né? Se nós tivéssemos feito isso aqui, nós tínhamos reduzido enormemente o passivo tributário incobrável e não teríamos quebrado tantas empresas, teríamos garantido a perpetuação do emprego, por mais que isso seja complexo, são matérias muito complexas, não são matérias difíceis. Mas é tão difícil você fazer uma conciliação do Estado, reduzindo tributos, fazendo uma conciliação de tributos, como você, por exemplo, fazer uma conciliação e perder sua casa, e se sentir injustiçado. É a mesma proporção, às vezes é mais sofrido e mais injusto você perder sua casa do que o Estado perder um tributo. Então, tudo é complexo. Tudo é complexo. Eu me lembro quando nós dizíamos no Brasil que os juízes não estavam preparados para julgar questões complexas, como a questão do direito econômico, por exemplo. O ilustre professor lá da faculdade, Tércio Sampaio Ferraz, ele falava, você quer uma coisa mais complexa do que mandar alguém para a cadeia? E, maiormente nas cadeias brasileiras, que você sabe que você está mandando uma pessoa para uma escola de crime, você quer algo mais complexo que isso, mais difícil? Não existe. Então, o juiz que está preparado para mandar alguém para a cadeia, que está preparado para mandar penhorar teu bem, para tirar você da sua casa, para despejar uma pessoa, e o juiz precisa fazer isso, muitas vezes, é claro, pelo princípio da lei, né, da legalidade, etc., o juiz, ele está preparado para qualquer coisa, entende? Então, essas questões são complexas e elas têm que ser resolvidas pela própria sociedade. Boa parte delas, claro, né?
Então, nós estamos estudando bravamente isso. Eu acho que a Uniara vai trazer um legado para o Brasil, se esse programa conseguir cumprir com seus objetivos, e o professor Edmundo tem sido aí, ele é o coordenador do programa, um grande entusiasmo. Eu acho que a Uniara vai fazer um bem para o Brasil, tanto que nós temos tido procura, agora que ele está no sistema online, nós temos tido procura de gente de todos os estados do país. Só que eles querem que continue online, não pode, né? Ele é presencial. Então, porque as pesquisas oriundas dali vão ser fundamentais. Por exemplo, vou dar um exemplo para você. Nós estamos mudando a lei da recuperação judicial. O mestrado da Uniara já propôs para o relator Tasso Gereissati, já propôs alterações na lei para incluir a mediação, conciliação, os sejusques, para usar estudante de direito, porque o ministro da Saúde, no primeiro momento, utilizou estudante de medicina para ajudar no combate ao Covid, né? Por que nós não podemos ajudar a incentivar estudantes de direito para que assumam as grandes tarefas das recuperações judiciais hoje, né? Então, vai ser um grande aprendizado, vai valer hora complementar, vai valer não sei o quê, e vai dar um grande benefício para a sociedade. Se não conciliar, aí vai para o judiciário. Essa é a ideia básica, né? Então, são ideias absolutamente inovadoras, mas há uma equipe aí de professores extraordinários estudando isso com afinco para tornar viável esse tipo de proposta, né? É muita pesquisa mesmo, né? O Brasil negligenciou nos investimentos da pesquisa. Estou inteiramente de acordo. Isso não é de hoje, não. Todo mundo critica o governo atual, os governos em geral negligenciaram nessa hipótese. Eu acho que dos legados da pandemia é que, pelo menos para a área da saúde, não vai faltar dinheiro tão cedo. Porque, você vê, a FAPESP agora, logo em março, já publicou 32, 34 editais ligados a pesquisas exclusivamente de Covid. Entende? Então, você pega a Uniara, produziu Face Shield para dentistas, com um bloco assim que prendia, que ninguém sabia fazer, porque aqui que está o científico, não seria o Face Shield, para cirurgia dentista, feito pela impressora 3D. Entendeu? Isso é altíssima tecnologia, né, a serviço da saúde pública do Brasil. Isso é extremamente interessante e importante, porque nós vamos utilizar muitas dessas tecnologias e desse conhecimento adquirido em outras áreas, né? Às vezes as pessoas falam, mas está usando muito agora para pesquisar a Covid-19, mas isso vão trazer novas técnicas de pesquisas, novos materiais, novos equipamentos, que vão acabar auxiliando em outras áreas. Isso é extremamente importante. Professor Fernando, eu não sei como é que o senhor está de tempo, eu tinha marcado várias coisas aqui, eu queria falar com o senhor ainda sobre a questão do direito comercial, da nova lei da liberdade econômica. Nós tivemos a brilhante participação do professor André Santa Cruz na Semana Jurídica da Uniara, se eu não me engano, de 2018 ou 2019, não me recordo bem. 19. Mas eu gostei muito, e o senhor tem uma vasta experiência nessa área, né? Tem trabalhado há anos com o professor Fábio Ulloa sobre o direito comercial brasileiro, o novo Código Comercial Brasileiro, mas eu sei que o senhor está com o tempo estourado, e talvez... Nós podíamos combinar o seguinte, eu me disponho a nós fazermos uma outra dessa, daqui uns 20 dias, 30 dias, tal, para a gente dar um tempo para a cabeça do... Porque ninguém aguenta me ouvir tanto também, né? E a gente fazer uma mais específica para o direito comercial mesmo e essas experiências todas. Eu queria... Porque eu tenho um compromisso 8h15 mesmo, né? 20h15. E eu queria fazer um convite a todos que sigam o meu Instagram, porque eu tenho procurado produzir. Eu nunca quis ir para as redes sociais, né? Então, agora que eu fui, eu estou com muita seriedade. Como tudo que eu aproveitei para falar que está aqui embaixo o endereço do professor Fernando Passos, o meu também, mas deem prioridade para o dele. O meu não é importante hoje. O seu também, para nós dois. Instagram você pode seguir 1000 pessoas, não tem problema. É isso aí. E sexta-feira agora, hoje é quarta, né?
Sexta, o professor Fábio Ulloa vai me entrevistar. Chama Sexto Comercialista. Ele entrevista um professor de Direito Comercial do Brasil. Eu vou encerrar a série, acho que são 14 que ele entrevistou, 13, assim. Depois vai ter só mais uma, que é uma grande surpresa. E vai ser sexta às 19 horas pelo Instagram dele, do Fábio Ulloa. Mas a publicidade está lá no meu. Eu vou pedir para você postar também no seu store. E vai ser uma alegria, porque vai ser... Não pode falar de direito comercial. Você pode falar de um monte de coisa, mas direito comercial não pode falar. Então, é muito legal. É muito legal. Bom, mas enfim, vamos responder agora a questão da liberdade econômica. A lei da liberdade econômica foi fundamental ao Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos as novas leis que pudessem trazer uma desburocratização maior ainda do Estado do tamanho que está, mas pelo menos com mais liberdade econômica, né? Eu estive, por conta do Código Comercial, eu organizei uma caravana para os Estados Unidos e uma para a Colômbia. E levei 4 deputados federais, né? 3 deputados, encontramos lá, uma coisa assim. E fomos ao Banco Mundial, fomos ao BIRD, em Washington, tivemos nas universidades, câmaras de comércio, foi uma coisa assim maravilhosa. E a gente foi numa fundação, chama Heritage Foundation, que é uma fundação, vamos chamar assim, liberal, né, mais à direita. E eles têm estudos sobre, não ideológicos, aí já são estudos mesmo do mundo todo, e foi impressionante, eu tenho todos esses estudos, e eles têm um índice anual de liberdade econômica e mostra que onde há liberdade econômica, a miséria é diminuta. Quanto mais liberdade econômica, o grau, a curva da miséria diminui. E é uma coisa assustadora quando você vê esse índice, né? Então, eu aprendi muito com eles. E lá havia também alguns cidadãos que fizeram essa lei da liberdade econômica, mas ela deveria ser seguida com outras leis que nós não estamos conseguindo. Porque aí, eu acho que foi a culpa da pandemia mesmo, porque aí o Congresso, todo o Estado teve que pensar em pandemia, né? E ontem nós tivemos uma baixa importante, o Salim Matar, que era o secretário dessa desestabilização, da privatização e tal, ele saiu do governo, e eu tive com ele antes, né? E ele estava com um bom projeto. Eu vou te falar uma coisa, Edson, do fundo do coração. Eu adorei o Salim Matar, tive com ele tinha razão nas suas propostas são ótimas, tal. Mas com a pandemia agora, e com a estagnação do problema econômico, político, jurídico, etc., eu acho que ele não ia conseguir mais fazer. Então, o Salim, o Dr. Salim, fez um bem para o Brasil. Porque a hora que ele saiu, e o outro secretário também da Reforma do Estado saiu, eles mostraram para a população brasileira que essas duas reformas essenciais do Estado, elas não iriam ocorrer. Então, foi uma coisa extraordinária que o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o líder do governo, que estavam meio rompidos, assim, pelo menos pelas fofocas do jornal, correram ao ministro da Economia para ver o que precisa fazer para essas reformas acontecerem. Se o Salim Matar não sai, não teria acontecido. Embora o Rodrigo Maia, desde a live que fez comigo, que foi a segunda live que ele fez na vida dele, de live assim do Instagram, né, desde aquela live, ele já falou na nossa live, como o Ives Gandra, que sem a reforma do Estado não adiantava fazer reforma tributária. Porque você vai ter que arrecadar mais, porque o Estado não diminui, e sempre ele acaba gerando recursos para os privilegiados. Ele gera os recursos para a manutenção do Estado, claro, esses são os excelentes funcionários públicos que levam o Estado à frente, o serviço público, e nós precisamos deles, né? Mas ele também proporciona um recurso obrigatório para setores que deveriam ser privados e não públicos, e sem retribuição para o cidadão, né? Então, gozado isso, quando eu vi ontem, eu falei, olha que interessante, o amor ao Brasil pelo Salim Matar e para o outro secretário, esqueci o nome, foi tão grande que eles saíram para chacoalhar o Brasil, né? E agora, escreva o que eu estou te falando, em 1 ou 2 meses vai ter reforma administrativa protocolada na Câmara, porque agora vão sacudir a coisa, entendeu? Hoje eu participei da reunião do Conselho Jurídico da Federação do Comércio, presidida pelo Ives Gandra,
e tinha lá 40 grandes juristas do país, economistas, etc., a linha era só essa, reforma administrativa. Por quê? Porque o Salim Matar saiu ontem, entendeu? Ele chamou a atenção. Olha como no mundo você tem que sempre ver esse outro lado. Eu posso estar errado, mas eu já vi esse outro lado, né? E nós estamos formando um grupo, inclusive, para falar com o presidente da Câmara sobre isso, para dar apoio a ele para essa tarefa inevitável do crescimento no Brasil. Então, eu queria te propor isso. Como eu tenho realmente... Eu pensei que... Porque as lives do Instagram são de 1 hora, né? Ela corta a gente, né? Então, eu estava preparado para 1 hora, que eu marquei 8h15, fora daqui do escritório, e aí eu queria te propor isso. Eu posso, se tiver alguma pergunta que possa ser de respostas um pouco mais curtas, porque eu também falo demais, né? Eu posso responder. Eu acho que nós podemos até depois sintetizar essas perguntas e nós fazemos uma próxima live, professor. Foi, de fato, muito bom estar aqui com o senhor. Só para mencionar, os secretários que acabaram deixando as pastas foram o Salim Matar e o Paulo Ebel. Paulo Ebel é super amigo do Ives Gandra, super amigo. Eu fiz uma carta, eu redigi a carta, que depois o doutor Ives modificou uma parte, e nós entregamos para o Paulo Ebel e para o Salim Matar e para o Paulo Guedes. Mas eu não tive com o Paulo Ebel, eu tive só com o Salim Matar. Entendi. Entendeu? Bom, mas mais uma vez, professor, muito obrigado. Por favor, vocês que ficaram conosco até agora aqui na nossa transmissão, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, seus comentários, enfim. Hoje nós tínhamos muito assunto, deu para ver que ainda tem mais assunto. O professor Fernando é um excelente professor, ele tem muito conteúdo, muita experiência, e o bom dele é que ele tem uma boa didática, até para quem não é da área do direito. Eu acho que ficou muito claro as suas colocações. Então, muito obrigado por você que assistiu. Nós ficamos aqui comprometidos, depois nós colocamos nas nossas redes a próxima live que nós vamos fazer. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. É um prazer imenso estar com o senhor aqui. Bom, eu agradeço muito. Para mim, é uma honra, né, ter sido convidado, e ainda mais ver brilhar, né, o ex-aluno. Então, isso é de uma satisfação que não tem preço, né? E realmente eu ganhei a noite, ganhei semanas, né? De ver um brilhante ex-aluno que iniciou no 2º ou 3º dia de aula já me dando trabalho, né? E aí está aí um grande advogado, um homem estruturado, vejam as perguntas e a forma que ele colocou, de enorme profundidade, não é? E o que faz valer a pena ser professor, né? Vai valer a pena ser professor. Quando a matéria é boa e também se dedica, né, a gente consegue realmente ajudá-los, porque, na verdade, é o aluno que aprende, o professor não ensina, o professor dá o caminho, né? O professor dá o caminho e o aluno que vai atrás. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de me ouvir, né? E quando precisar, estarei sempre à disposição, doutor Edson. Muito obrigado mesmo. Me perdoe não poder ficar mais hoje. Tudo bem, professor, já foi e é sempre um prazer enorme. Agradecer também aos professores que nos assistiram e estão até agora ainda. Tá, faz a publicidade aí do meu Instagram com essas lives novas aí. Vai ter live muito legal ainda, nós estamos programando. Vou compartilhar todas elas. Essa do professor Fábio Ulloa com o senhor, com certeza eu não vou perder. Algumas das outras que o senhor já fez eu assisti, algumas que eu não consegui assistir ao vivo, eu assisti depois, mas de fato é muito enriquecedor. Professor, muito mais uma vez. Boa noite a todos, felicidades e se cuidem, usem máscara, hein? Álcool gel. Tchau, tchau. Gente, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Professor Edivaldo Ravena, professor Melli, professor Edmundo, doutor Guilherme Fernandes está aqui, o senhor Antônio Roberto, boa noite, seu Antônio, professor Ernesto, enfim, todos que nos assistiram, Fernando Pereira, Ilza, todos que compartilharam, muito obrigado, e nós vamos fazer outras lives, nós estamos com alguns convidados já pré-agendados, e assim que nós tivermos tudo confirmado, eu volto a postar aqui nas minhas redes sociais,
E você que ainda não me segue no Instagram, me siga lá, tá aqui embaixo, Edson Fernando Oficial, e o professor Fernando Passos, prof.Fernando Passos, lá no Instagram. Tem meu Twitter também, meu YouTube, meu canal no YouTube, enfim. Depois você me pesquisa aí, que você pesquisa meu nome, que você acaba encontrando. Gente, fiquem bem, todos mantenham os cuidados, mantenham a precaução, que nós vamos passar por isso. E todos nós vamos passar por isso juntos, tá bom? Até mais, boa noite para todo mundo.